Olá! Hoje nós iremos falar sobre potenciação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o cálculo com expoente negativo, mas antes de chegarmos nesse cálculo, vamos rever um pouquinho o que foi feito na aula passada. Aqui eu tenho um expoente, uma potência, que é o 5 elevado a 3. O 5 ele representa a minha base, o 3 representa o meu expoente e o resultado desse cálculo é a minha potência, que deu 125. Então, como foi feito esse cálculo? Se ele está representando aqui que o 5 está elevado a 3, isso significa que o 5 será repetido 3 vezes e multiplicado por ele próprio, ou seja, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5 vai me dar 125, que é o resultado da minha potência. Como nós temos uma potência de expoente natural, nós podemos representar esse valor de forma abreviada, ou seja, se eu tenho 4, a forma abreviada seria 4 elevado ao cubo, ou seja, se eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, eu tenho 3 fatores. Ao invés de representar dessa maneira, eu posso representar da forma abreviada com 4 elevado ao cubo, representando que esse 4 tem que ser multiplicado 3 vezes. Quando nós falamos nessa representação de exponencial natural, ou seja, uma potência com expoente natural, nós estamos falando de valores positivos. Desse modo, como nós vimos anteriormente, nós vamos ter, por exemplo, a potência, o valor 5 elevado ao cubo. Esse valor ele vai ser expresso da seguinte forma. O 5 é a minha base, né, que vai indicar quem será repetido. Ou seja, esse 5 é o valor que será repetido. E o 3 é o meu expoente. Ele vai indicar o número de vezes que o 5 será repetido, ou seja, que o meu fator será repetido. Então, você deve prestar bastante atenção nessa informação. Para os números inteiros positivos, nós vamos ter a base positiva. Então, quando eu tenho essa base positiva, eu vou ter a repetição desse valor, que é a minha base, a depender do número de vezes que está expresso aqui no meu expoente. Nesse caso aqui, eu tenho 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, que vai me dar 9. Esse é um valor positivo, então o resultado precisa sair, ou seja, precisa dar um resultado também positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, com 6 elevado ao cubo, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6, que vai me dar 216. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que eu tiver um número positivo com expoente positivo, o resultado será positivo. O que significa que nós podemos trabalhar com números negativos, com expoente negativo, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, não somente com números positivos e expoentes positivos que a gente vai desenvolver esse cálculo, não, tá bom? Outra informação importante é a seguinte: toda potência de expoente 1 vai ser igual ao valor que você tem originalmente. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 1, o resultado será 2. Se eu tiver 3 elevado a 1, o resultado será 3. E assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver um número maior elevado a 1, o resultado será o próprio número. Outra observação importante é que toda vez que o 1 for a base e ele tiver qualquer expoente, o resultado vai ser ele próprio. Por que isso? Porque se você pegar, por exemplo, o 1 e multiplicar 10 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado permanecerá sendo 1. A mesma coisa serve para o 1000, a mesma coisa serve para o 6, a mesma coisa vai servir para o 0. Todo número elevado a 0 vale 1, o resultado é 1. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver uma expressão enorme, né, com vários valores, vários cálculos para serem desenvolvidos, e se esses valores estiverem dentro de um parêntese com expoente 0, você não precisa resolver aquelas contas que estarão dentro do parêntese, porque o resultado será 1.
Então, foco nisso, porque às vezes existem algumas pegadinhas, né, onde o examinador pede uma expressão enorme, colocando dentro do parênteses, sempre lembrando, precisa estar dentro do parênteses com expoente zero. Então, nesse caso, a expressão valerá 1. Assim como os números que você tem aqui. O 1 elevado a zero vai dar o próprio 1. Como eu falei anteriormente, toda potência de expoente zero vale 1. Ou seja, 1 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 50 elevado a zero, 1. A elevado a zero, 1. Com a diferença de zero com A diferente de zero. Ou seja, se eu tiver o zero elevado ao próprio zero, a gente não vai ter esse cálculo sendo desenvolvido, tá? A gente vai falar sobre esse zero com exponencial zero em uma próxima aula. Então, aqui eu tenho 0 elevado a 1, que é igual a 0, 0 elevado ao cubo, que é igual a 0, 0 elevado a quinta, que é igual a 0, 0 elevado a n, que é igual a 0. Lembrando que o n precisa ser diferente de 0, ele não pode ser o próprio zero. E aí nós chegamos nos valores, onde você tem um número qualquer positivo com expoente negativo. Então, todo número natural, ele tem como representação, ele é naturalmente representado na forma de uma fração. Então, é 1, 2, 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1. Só que, como nós não vamos estar representando esse valor na reta numérica com esse divisor 1, para não ficar uma coisa pedante, a gente sempre coloca o número natural somente, ou seja, somente o 1, somente o 2, somente o 3, não representamos essa fração. Porém, quando a gente trabalha com expoente negativo, é importante lembrar dessa regra. Então, se eu tenho essa regra de qualquer número positivo ser dividido por 1, quando eu trabalho com expoente negativo, eu vou formar a fração inicial do valor que eu tenho dividido por 1 e vou inverter essa fração. Então, por isso que eu tenho aqui o A elevado a n. Então, aqui é como se eu estivesse com o A dividido por 1, mesmo não estando representado. E quando eu inverto essa fração, eu passo a ter 1 sobre A. Então, o meu denominador, ele passa a ser o numerador. E o expoente que eu tenho aqui, ele se torna positivo, porque eu inverti a minha fração, e eu vou fazer o desenvolvimento do cálculo naturalmente, tá? Então, vamos lá para uma observação desse cálculo. Nesse caso, nós temos aqui o 1 elevado a menos 1. Como eu falei para vocês, nós formaremos a fração de 1 sobre 1, ou seja, 1 dividido por 1, com expoente 1. Quando eu tenho esse 1 elevado a 1, é o próprio 1. 1 dividido por 1, o resultado será 1. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso daqui, porque isso serve para qualquer número inteiro que nós estejamos trabalhando. Aqui a gente tem outras demonstrações. Então, eu utilizei o 8, e aí eu tenho uma sequência de 8 elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3 e a menos 4. Então, como eu falei anteriormente, todo número natural ele é uma fração dele próprio dividido por 1. Quando eu inverto essa fração, eu passo a ter o 1 sobre o valor do número natural. O expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. E eu vou multiplicar esse meu valor, que é do denominador, a depender da quantidade de vezes que estiver expresso no meu expoente. Então, no caso, quando você multiplicar, por exemplo, o 1 duas vezes, 1 vezes 1 é 1. Então, você vai observar que sempre esse 1 vai aparecer no seu numerador. E você vai estar calculando o valor que está embaixo com esse expoente, e é ele quem vai estar mudando. Então, como trabalhar o expoente? Normalmente, como você já trabalhou no exercício anterior. Então, eu tenho, nesse caso aqui, 8 elevado a 1, ou seja, o 8 uma vez, está aqui. No de baixo, eu tenho 8 elevado a menos 2, inverti a minha fração, e aqui eu tenho 8 vezes 8, que vai me dar 64. Aqui embaixo a mesma coisa, só que agora
o expoente é 3, então inverte-se a fração e repete-se o 8 3 vezes. Então, 8 vezes 8 a gente já sabe que é 64, 64 vezes 8, 512. A mesma coisa nós vamos fazer no 8 elevado à quarta, negativo. Então, inverti a fração, multipliquei o 8 4 vezes e obtenho o 4.096. Sempre lembrando que o meu numerador será esse 1 e o denominador será o resultado da minha potenciação, ou seja, da minha potência, tá certo? É sempre um prazer colaborar com você. Espero que você utilize esse vídeo para o seu desenvolvimento das atividades e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!